Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre lesões. Lesões que eu contraí ao longo do tempo, a praticar este desporto pelo qual eu sou completamente apaixonado e que, francamente, não me vejo a deixar de praticar. E já tive mesmo algumas questões em que as pessoas me perguntaram porquê que, apesar de eu ter tido algumas lesões, e sabendo eu que elas deixam algumas sequelas para o resto da vida, e é também parte disso que eu quero falar aqui, como é que eu continuo a praticar? E a questão que eu levanto sempre é como é que eu posso deixar de praticar algo que, efetivamente, apesar das lesões e apesar daquilo com que eu vou ficar para o resto da minha vida, me dá muito mais vida do que aquela que me tirou ao dia de hoje. É trocarmos aqui uma impressão sobre lesões que eu contraí, lesões que tu podes ter contraído, o que é que tu podes esperar e, sobretudo, como é que eu recuperei e como é que eu sinto isso hoje em dia, como é que isso influencia a minha vida no meu dia-a-dia e a minha prática desportiva. Olá, o meu nome é Pedro, eu sou treinador de ciclismo, trabalho a 100% em desporto e sou praticante completamente apaixonado por BTT, por ciclismo, acho que o nome do próprio canal diz isso. Hoje vamos falar sobre lesões e sobre como lidar com elas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu descobri o BTT com 13 anos de idade. Tive um início, chamamos-lhe assim, no ciclismo de estrada, porque o meu tio era ciclista, o pai dele era treinador no clube onde ele andava, o meu primo, que é efetivamente a minha influência, o meu primo João, praticava ciclismo, e aos 13 anos eu descubro o BTT de uma forma meio inusitada, precisamente depois de eu ter partido a clavícula pela primeira vez a fazer BMX. E eu estava a trabalhar no café da minha tia, um café que a minha tia tinha ali junto ao Palácio da Justiça, no Porto, o Botequim Pinto, em frente ao Jardim Juan Paulo Munhoz. Parte da minha infância foi passada lá. E a ler o Jornal de Notícias, quando o Jornal de Notícias era deste tamanho, era uma coisa gigante, não é? E eu vi lá no meio o meu primeiro contacto com a bicicleta de BTT à série, aquilo que eu hoje conheço, que era uma bicicleta que tinha participado numa prova que se chamava Transatlas. E, portanto, eu consegui ir atrás no tempo e perceber quando é que foi a primeira edição do Transatlas e conseguir contextualizar, efetivamente, quando é que eu comecei a apaixonar por isso. Ora bem, eu estava de castigo, eu estava a trabalhar no café da minha tia de castigo, eu acho que isso hoje, o meu pai ia preso, chamavam o CPCJ para prender o meu pai, porque me pôs a trabalhar por eu ter reprovado na escola. Reprovei no 7º ano, na altura. E a minha surpresa foi, no final daquele verão, de eu trabalhar ali no café, onde nós servíamos advogados e, sobretudo, juízes, que acaba por ser interessante, não é? E o meu pai, os meus tios pagaram pelo trabalho que eu fiz, e o meu pai perguntou-me o que é que eu queria fazer com o dinheiro. Coisa que me surpreendeu imenso. Eu peguei nesse dinheiro e, obviamente, comprei aquilo que era a minha primeira bicicleta de montanha. Uma esmaltina verde garrafa, sem suspensão nenhuma, já na altura com um sistema Shimano ali um bocadinho já para o avançado e que na altura custou, salvo erro, 40 ou 45 contos, foi assim qualquer coisa. Era muito dinheiro, acreditem, era muito dinheiro para a altura. Já era uma coisinha em condições. Tinha umas mudanças Shimano EasyFire, que já era um modelo sincronizado, chamamos-lhe assim, porque antes vocês só tinham umas alavancazinhas onde tinham que andar para a frente e para trás à procura de onde é que ia encaixar a mudança sem fazer. Pronto. Mal eu tivesse essa bicicleta, eu vinha fazer BMX, andava de bicicleta de BMX, que era o que se utilizava na altura, tinha acabado de partir pela primeira vez a clavícula. Como criança que era, recuperei extremamente rápido, sem sentir absolutamente nada. Foi basicamente também aqui. O úlmero ficou em V. Eu lembro perfeitamente de olhar para o meu úlmero e ver um bico a querer sair aqui para fora. Fui operado de urgência antes que o osso acabasse de rasgar a pele e saísse para fora. Ficasse com uma fratura exposta. E começa aí a minha aventura, efetivamente, no BTT. De lá para cá, nunca mais deixei de praticar. Talvez aquilo que me diferencia da maioria das pessoas é que as pessoas tiveram aqui algum tipo de interregno. Eu nunca deixei de praticar de uma forma consistente. Mudei a forma como pratiquei o meu ciclismo ao longo dos anos, mas a verdade é que deixar de praticar isso nunca aconteceu. Fui experimentando várias vertentes
e fui experimentando também várias lesões, das quais, entre aquelas quedas normais, com rasgões de pele e tudo mais, experimentei, eu acho que a primeira que realmente me marcou bastante foi novamente no BMX, quando tinha 27 anos. Não, espera aí, antes dessa houve outra. Porque essa aí obrigou-me a fazer uma pausa significativa no BTT, mas antes dessa houve outra. Houve uma em que eu a pedalar em Valongo, com uns amigos, um arame atravessado no trilho, à altura da roda, aquele arame que as nossas avós utilizavam antigamente para secar a roupa. Eu não vi, ninguém viu, era eu que ia à frente, era a única pessoa que tinha GPS no grupo, na altura, e era eu que ia na frente a marcar o terreno, e eu não vi arame nenhum, é impossível. Ia a descer, eu simplesmente senti o guiador a virar, o guiador espeta-se-me aqui no testículo direito, e deu-me cabo aqui do escroto para a virilha, tendo-me esmagado aqui o testículo, uma sacudidela e eu caí de costas. Eu lembro que foi extremamente doloroso, mas curiosamente foi uma dor que passou com alguma rapidez. Fui para o hospital, um testículo esmagado, não tive que ser operado, foi só tratado o que tinha a tratar e ponto final, não havia mais nada a fazer. Fui tentar recuperar daquilo, recuperou bem, mas o pior veio no dia seguinte. O pior foi no dia seguinte, quando eu acordei e simplesmente não conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer a cabeça. Voltei de urgência para o hospital, fazer um TAC, porque por causa daquela chicotada eu tinha feito uma lesão na cervical, o que fez com que eu tivesse que andar com aquelas coleiras aqui durante bastante tempo, uns 2 meses, 2, 3 meses, foi assim, algo assim do género, que me voltou a afastar. Ou seja, isso foi pior que o testículo. Bastante pior, assustou-me bastante mais, assustou também bastante mais o médico que me recebeu na altura, o facto de eu ter tido essa lesão na cervical do que propriamente a outra no dia anterior, quando eu fui para as urgências pela primeira vez. Pouco tempo depois, e aí sim, estava uma vez mais a fazer BMX. Estava a fazer BMX, a tentar fazer umas habilidades que, francamente, o corpo muda e nós não nos percebemos que o corpo muda. E isso é um dos perigos, que é quando nós passamos muito tempo sem praticar uma modalidade e temos uma determinada memória de que fazíamos aquilo, que éramos capazes de fazer aquilo, só que na verdade já não somos. E o perigo está aqui nas memórias nas memórias que nós somos capazes de fazer aquilo, mas na verdade já não. E isto, deixo-vos aqui um alerta, tenham cuidado, ensaiem devagar. E uma manobra de BMX, no passeio, chamado Street, eu acabo por sair disparado da bicicleta e sim, esta foi a pior lesão que eu me lembro até hoje. Eu rasguei os ligamentos todos do tornozelo direito. Foi uma dor horrível, horrível, horrível. É a pior dor de que eu tenho memória em toda a minha vida. Eu tenho uma outra memória a dor era tão forte que eu estava a rebolar no chão, na estrada. Eu sentia carros a contornarem-me. Ninguém parou. Veio um adulto no chão a rebolar. Ninguém parou para perguntar se eu estava bem ou coisa parecida. Contornavam-me e seguiam. Mas a dor era de tal forma que eu tinha medo de olhar para o pé, porque na minha cabeça eu tinha arrancado o pé fora. Eu não tinha ali o pé. Então eu tinha a consciência que tinha que fazer um garrote na perna porque eu achava que estava a perder sangue. E comecei a pôr a mão devagarinho a ver onde é que eu tinha arrancado o pé. Quando ponho a mão no tornozelo, eu já tinha o tornozelo do tamanho de uma bola de futebol, assim, uma coisa horrível. Eu estava sozinho e ainda, por cima, tinha deixado o telemóvel em casa, precisamente porque eu pensei, eu se calhar posso cair e posso partir o telemóvel, é melhor deixá-lo em casa. Então, não tendo sido assistido por ninguém me tendo tentado ajudar, eu ainda tive que ir pelo meu próprio pé até casa, para depois, então sim, ir ser transportado para o hospital. E seguiram-se 18 meses de reabilitação com fisioterapia todos os dias, durante muitas... A ideia que eu tenho é que foram meses a fazer fisioterapia. O meu ortopedista, na altura, chegou a dizer que eu ia perder mobilidade de forma significativa no pé. Eu não fraturei o perónio, o que é comum naquele tipo de lesão. Poucas semanas depois da lesão, o meu ortopedista chamou-me lá, ele era um amigo de família, ele chamou-me lá para ser visto por um amigo na altura. Eu não me recordo o nome do médico, mas foi-me apresentado como sendo alguém especialista em lesões deste género, especialista em trabalhar, por exemplo, no futebol norte-americano, onde era comum este tipo de lesões,
e ele ficou chocado com a extensão da lesão que viu, que estava ali nos exames. Perguntou-me como é que eu tinha feito aquilo, porque ele só tinha visto 3 daquele tipo e todas elas no futebol americano, feitas com muita violência. E quando eu lhe expliquei, ele também disse que ficou muito reticente na forma como eu iria recuperar, mas disse para eu tentar levar à risca todo tipo de recomendações, a reabilitação e, sobretudo, quando eu entrasse na altura da fisioterapia, porque na altura em que fui visto por ele, ainda não tinha entrado na fisioterapia. Todo este medo, todo este susto, levou-me efetivamente a que eu fizesse a terapia, neste caso a fisioterapia, à risca. Não falhei um dia, não falhei um minuto, não falhei um exercício. E isso garantiu-me, efetivamente, uma reabilitação, eu diria, praticamente milagrosa. Milagrosa. Da questão do tornozelo, eu ainda hoje, ou seja, mais de 10 anos passados, e ainda hoje eu tenho, vamos chamar sequelas. Quais são as sequelas? Eu, quando acordo de manhã, eu tenho praticamente mobilidade zero no pé. Eu preciso, vamos usar aqui uma metáfora, eu preciso aquecer o pé, ou seja, eu levanto-me e manco a sair da cama, porque eu não consigo mexer praticamente o pé, o tornozelo. Eu só ao fim de poucos minutos a caminhar é que volto a ter essa mobilidade nesse tornozelo. É uma das coisas que ficou e sei que vai ficar para o resto da vida. Já parti duas costelas, as chamadas costelas flutuantes, do meu lado esquerdo, e como a fazer uma manobra, numa brincadeira, o selim, quando no BTT tu sais assim para trás da bicicleta, sabes? Fazes este movimento para tentar chegar para trás da bicicleta. Acontece é que a bicicleta bateu num pinheiro e o selim entrou-me pelas costelas dentro. A parte traseira do selim entrou-me pelas costelas dentro. E posso dizer que também é doloroso, não tanto na altura, mas a recuperação, o dia-a-dia com uma costela partido é muito mau. É francamente muito mau. Na altura de dormir, quando tosses, quando tentas rir-te, até afastas-te dos amigos mais engraçados, não é? Porque estou a brincar, obviamente estou a brincar. Mas quando tentas rir-te é uma dor muito, muito, muito má. À noite, tu acordas imensas vezes porque tu aprendes a dormir de barriga para cima, é a única hipótese que tens. É a única hipótese, ok? Portanto, eu hoje, por exemplo, durmo bem de barriga para cima porque ao longo dos anos fui treinado para dormir de barriga para cima. Porque quando estás com uma costela partida e tentas dormir, quando estás a dormir e te viras, tu acordas imediatamente com a dor. E, portanto, ficas treinadinho para dormir de barriga para cima, quietinho, quietinho, quietinho. Outra também que me marcou bastante pelo medo de voltar a cair foi a segunda vez que eu fraturei esta clavícula, a direita, e esta vez foi bastante sério. Primeiro, pela idade em que eu já tinha, porque à medida que nós vamos envelhecendo, o processo de recuperação começa a ser cada vez mais difícil. E depois, pela extensão da lesão. O meu ortopedista, eu fui passado para um ortopedista inicialmente. E esse ortopedista, quando viu inicialmente os primeiros raios-x pedidos por ele, ele disse que não era para ele, era para um especialista. E então passou-me para um colega dele, que depois viria a operar-me. Nós esperamos 3 dias só para que chegasse a peça que eu levei, uma espécie de prótese, só para que chegasse essa peça, supostamente dos Estados Unidos, para que eu pudesse depois então ficar simétrico. Isso aí foi incrível. Eu estilhacei toda a zona distal da clavícula, toda a zona que suporta aqui o ombro, que te põe o ombro aqui direitinho no sítio. Ela esfrangalhou toda. Aliás, a metáfora que ele utilizou para me tentar explicar, ele disse: Pedro, imagine que uma granada lhe rebentou dentro do ombro. E o osso fragmentou todo. Está todo estilhaçado, há bocados de osso por todo lado. Nós vamos ter que arranjar mesmo uma estratégia para reposicionar isso tudo no sítio. Ficou incrível. Quando eu digo ficou incrível, ficou simétrico. Em termos de mobilidade também, algo que eu fiquei extremamente surpreendido foi eu não perdi qualquer tipo de mobilidade no ombro direito. Incrível. E desta vez eu tive sensivelmente 3 meses, desde a data da operação até que voltei a ter a consulta e tive alta a 100%, que eu tinha já recuperado toda a mobilidade. Uma sorte que eu tive incrível foi na equipa médica que eu encontrei, foi também ter tido algum acompanhamento depois a nível de fisioterapia, e eu comecei a fisioterapia ao ombro no dia a seguir à cirurgia. E aqui, meus caros, é um conselho que eu vos dou. A forma como vocês levam avante a fisioterapia e a reabilitação vai fazer muita diferença. É claro que depois há aqui questões ligadas com genética, porque isso vai influenciar muito a maneira como vocês conseguem recuperar. Mas não brinquem com a vossa fisioterapia, nunca brinquem com a parte da reabilitação,
porque isso vai garantir como é que vocês recuperam rápido. Quanto mais rápido vocês recuperarem, melhor para depois o vosso dia-a-dia. Principalmente a nível de articulações. Uma articulação, quando fica imobilizada durante muito tempo, ela começa a ser invadida por tecidos, porque a mensagem que vocês vão dar ao corpo é se a articulação não é precisa. Então, o corpo vai começar a fazer aquilo que nós podemos chamar por congelar. E congelar é envolver a articulação com outros tecidos, vai começar a calcificar, a eliminar os tecidos moles, os tecidos que garantam que vocês têm este tipo de mobilidade. Porque as articulações, em termos de dispêndio de energia, são muito dispendiosas. E o nosso corpo está sempre a trabalhar aqui naquilo que se chama a homeostase, a equilibrar. Ou seja, se não funciona e consome energia, ele elimina. Ele procura eliminar logo. Por isso é que vocês, se calhar, já experimentaram, partiram uma clavícula, ficaram com o braço agarrado, ao fim de 3 semanas, vocês notam que o braço está muito mais fino, sem músculo. Acontece mesmo na perna, quando vocês partem uma perna e tiram um gesso ao fim de 4 semanas, 6 semanas, o músculo parece que desapareceu todo. Atualmente, estou a passar aqui por um problema, novamente, que é o ombro esquerdo. Que eu saiba, nunca fraturei o ombro esquerdo. Eu tive recentemente uma epicondilite, que é aquilo que eles chamam de cotovelo tenista. E tem a ver com o quê? Tem a ver com os meus cães. Eu passei os cães sempre com o braço esquerdo. Eu tenho um beagle que faz com que ele me obrigue a puxar muito. E esta repetitividade dos movimentos fez-me aqui aquilo que vocês podem chamar como cotovelo tenista. O problema é que eu acho que a lesão do cotovelo, que eu ainda hoje sinto, esta tendinopatia, passou para o ombro e eu neste momento sinto dor crónica porque eu sinto dor todo o dia, e essa dor está-me a começar a limitar a nível de mobilidade. Isto porque quando tu começas a sentir dor, tu movimentas menos, ao movimentar menos começas a perder amplitudes, começas a perder força e está-me a começar a limitar bastante. E eu já comecei a desenhar aqui um plano para corrigir aqui o problema que eu estou a sentir neste ombro, porque como vocês devem imaginar, não é agradável, nem é saudável nós sentirmos dor de forma crónica, porque uma vez mais isto vai levar a um processo que é degenerativo, e degenerativo na perda de qualidade de vida. Eu disse-vos que eu não sei se já fraturei a clavícula esquerda, isto porque muitas das vezes nós temos pequenas fraturas, pequenas fissuras que fazemos com quedas, e como não foi assim uma fratura que nos tirou imediatamente capacidade, e é aquela dor que tu caíste, ficaste ali com aquela dorzinha, isto vai passando. E às vezes são fissuras, são pequenas fraturas que efetivamente depois, ao longo dos anos, vêm a manifestar-se com este tipo de situações. Como é que nós podemos fraturar uma clavícula ou até fazer uma subluxação dos ligamentos sem dar conta? Por exemplo, quando tu cais e cais com o braço assim esticado, é muito comum este tipo de impacto fazer este tipo de lesão. Quer a nível articular, ligamentar ou a nível ósseo, é muito comum. E depois nós desvalorizamos muito essa dor que vamos sentindo, porque está só pisado, toma qualquer coisa para a dor, põe um bocado de gelo e desvalorizamos muito isso. Tirando isso, tenho alguns problemas a nível de pulsos, porque perder aqui alguma mobilidade. Por exemplo, eu se começar a fazer isto, já sinto dor no pulso, ok? Por causa dos chamados metacarpos, uma data de ossinhos pequenininhos que nós temos nesta parte. Estes ossos são os metacarpos, desculpem. Estes ossos longos são os metacarpos e estes aqui são os carpos, ok? Estes sim, são os carpos, são um conjunto de pequenos ossos, e à medida que nós caímos, também é aquela situação que nós desvalorizamos. Atualmente tenho 46 anos e sinto-me como um velho de 46 anos. Quando às vezes a minha avó dizia, vai chover, porquê? Porque dói-me isto, dói-me aquilo. Não, eu não sou meteorologista, não tenho essa previsão do vai chover porque me dói isto, mas sim, tenho muitos dias em que eu acordo já com dores por causa de todas estas pequenas lesões, e portanto chega uma altura em que é preciso nós pararmos e fazermos algum tipo de exercício, algum tipo de reforço muscular, porque não se esqueçam que a idade média de vida é de 80 anos, a esperança média de vida hoje em dia é de 80 anos, e vocês não querem passar já mais de metade da vossa vida com dores por causa daquilo que continuam no desporto. Apesar de todas estas questões, eu digo, o desporto continua a dar mais saúde do que aquela que tira. Agora, é preciso nós sabermos praticar o desporto. É preciso nós sabermos intervir quando chega a altura de intervir. E muitas das vezes é preciso
pedir a ajuda de profissionais, como por exemplo, eu neste momento também, como técnico de exercício físico, como treinador de desporto, sei onde hei de intervir, mas também peço ajuda de pessoas da área da fisioterapia, para me fazerem aqui algumas orientações, darem aqui algumas luzes, porque, apesar de tudo, eles é que são os especialistas e eu sou aquilo que chamam de especialista generalista. Um treinador é a pessoa que liga os pontos entre as várias especialidades e não deve, em momento algum, fazer-se substituir a essas especialidades. Deve ter um conhecimento suficientemente profundo em cada uma delas, não para substituir os especialistas, mas para saber ligar os pontos entre elas e saber quando é que é a altura de entregar-se à mão deste especialista ou daquele especialista. E quando eu falo de mim, falo de qualquer atleta ou praticante ou pessoa que esteja à procura de saúde. Estas são as lesões que eu tenho contraído até aqui e a forma como elas depois influenciam o meu dia-a-dia. Neste momento começo a sentir aqui algumas dores, quero tratar aqui do meu ombro esquerdo, que me começa a incomodar efetivamente. Já comecei a alterar hábitos como passando o lidar dos cães para a mão direita, para não sobrecarregar mais o braço esquerdo, e vou começar aqui um processo de fisioterapia baseado na acupuntura. Acupuntura, ok? Eu acredito muito na acupuntura, tem-me ajudado imenso a acupuntura com eletroestimulação, eu acredito mesmo muito nisso, e vou começar a fazer também um projeto de reforço muscular com o auxílio, inicialmente, como meu monitor, ou seja, como meu avaliador, para garantir que eu estou a fazer as coisas bem e não estou a exagerar, trabalhar com o Pedro Ferraz para ele me ajudar com isto. É importante vocês, a determinada altura, saberem parar e pedirem auxílio a profissionais. Quando profissionais vos estão a dizer que é preciso fazer isto, não sejam autodidatas, ok? Porque vocês só vão aumentar o grau da lesão, o grau do problema. Deixar aqui um vídeo sobre as minhas questões e sobre aqui algum alerta também. Eu volto no próximo. Um grande abraço. Eu por hoje fui. Espero ter, no fundo, sensibilizado alguém desse lado para a melhoria da qualidade de vida que nós ainda esperamos ter para a frente com os anos. Um grande abraço. Eu fui.